muito aí com uma convidada maravilhosa que já vai falar, né, Nath? Sim, estamos aí de volta, retornando aí. Vivo, mais um episódio. Exatamente. Então ficamos um tempinho aí sem convidados, sem aparecer para vocês, mas retornamos agora aí com força total e com uma convidada muito maravilhosa que vai trazer muitas informações aí para vocês, né, Nath? Com certeza, contar um pouquinho da sua história. Então, ela vai se apresentar um pouquinho e a gente vai conversando. Exatamente. Tá. Se apresente, convidada, por favor. Bom, então eu sou a Bárbara, pessoal. Eu sou psicóloga. Eu tive um diagnóstico tardio de autismo, que foi no ano passado, né? Então é uma descoberta bastante recente. Enfim, não sei. E vamos focar sobre a Bárbara agora. Bom, Bárbara, aqui a gente tem muitas perguntas aqui para fazer para você. Só para avisar, eu vou mexendo, porque eu quero depois mostrar algumas coisinhas para vocês, então eu tô amassando as massinhas só para Está preparando o terreno aqui para mostrar coisas bacanas para vocês. Bom, a gente vai começar, obviamente, a Bárbara veio participar e é um tema tão importante, né? A gente fala tanto do autismo, mas muito quando criança, adolescente, mas muito difícil a gente falar do autista adulto, né? Quanto tem aparecido? Sim, e aí a gente tem várias explicações para isso, né? Antes tinha uma dificuldade de se chegar a um diagnóstico, né? Quando é em meninas, a gente já falou aqui algumas vezes, o diagnóstico é ainda um pouco mais difícil. Enfim, tem todo um porquê, né? dessa dificuldade e ao mesmo tempo desse momento onde agora a gente, né? Nossa, mas diagnóstico agora. Todo mundo é autista. Então, o assunto é muito importante e a gente vai começar com uma perguntinha para a Bárbara, que é o seguinte. Como foi para você receber esse diagnóstico já na vida adulta? Eu falo que assim, foi um grande plot twist, na verdade, porque eu não imaginava de forma alguma que eu pudesse ser autista. E até o que vocês estão falando, né, de tipo, as pessoas ficam falando, agora todo mundo é autista, e a dificuldade do diagnóstico e tudo mais, isso me ajudou a reconhecer duas coisas, né? Primeiro, o quanto que a teoria ela é muito enviesada, porque enquanto psicóloga, obviamente, que a gente, mesmo que não se aprofunde, né, porque na faculdade a gente vai ver de tudo um pouquinho e tudo mais, né? Então a gente dá ali um overview nas neurodivergências e tudo mais, né? Então eu nunca nem, assim, passei do tipo, eu acho que talvez isso daqui faça sentido pra mim e tal. Então, no momento que veio o diagnóstico, eu percebi o quanto que o meu olhar também era enviesado, consequentemente, né? Eu não sei, vocês querem que eu compartilhe do tipo... Isso que eu ia falar, porque você foi como uma hipótese que não foi você, não foi isso? Isso, você foi porque... pensando na sua filha, foi isso? Porque assim, na verdade, vou tentar começar por como que começou a suspeita, né? Eu tinha acabado de me separar, e aí, quando eu me separei, eu estava morando em Mogi das Cruzes com a minha filha e voltei para São Paulo, porque a minha família é de São Paulo, então eu estava precisando de uma rede de apoio e tudo mais. E aí, aquele foi um ano que foi muito conturbado, porque com essa mudança, a Helena também foi para uma escola que hoje eu entendo que não era uma boa escola, né? Então, algumas situações começaram a acontecer na escola, e aí aquilo começou a me levantar um alerta. Então eu questionava de tipo, é a escola, é a Helena, será que é ansiedade da separação e tudo mais? E aí
em processo terapêutico também, eu levava muitas coisas que aconteciam. E aí a minha psicóloga às vezes falava de algumas questões assim, ela não no sentido de dizer que talvez a Helena tenha, porque a gente começou com TDAH, na verdade, né? Mas o filho da minha psicóloga, ele tem TDAH, então algumas situações que eu levava pra ela, ela falava, isso é uma característica de TDAH. E aí isso começou a me levantar um alerta, assim, né? De tipo, será que a Helena tem TDAH? Ela tava tendo muitas crises e tudo mais. E aí o que consequentemente acabava acontecendo comigo? Eu tinha crise junto. Então foi um ano que eu tive muitos picos de burnout, assim. Só que quando você olha ao seu redor, você vê as pessoas falando da sobrecarga, você vê as pessoas se queixando dessas coisas e tudo mais. E eu tava ali criando a minha filha sozinha, então eu tava achando que isso era normal, né? Bem entre aspas, mas no sentido de eu entendia que aquilo era o resultado de uma sobrecarga da maternidade, assim. E os picos estavam sendo bem constantes, né? Estavam sendo bem rotineiros. E aí, ao longo desse tempo, e aí tudo vai encaixando também, né? Porque daí tentando entender melhor o que poderia estar acontecendo com a Helena, eu comecei a fazer um curso também de educação positiva, e era engraçado que na época eu sabia, eu falei assim, cara, se eu começar a fazer esse curso, eu vou começar a ficar mais irritada ainda com a escola, sabe? Porque daí as coisas, elas ficavam mais nomeadas, né? Só que foi muito bom, assim, porque quando você vai estudar educação positiva, né? A educação positiva, ela não é uma disciplina. Então, ela traz você também para autorregulação, para autoconhecimento. Então, eu consegui ir trazendo mais recursos autorregulatórios. Então, eu fui conseguindo também me perceber melhor e percebendo a Helena melhor. Isso, de fato, foi conseguindo trazer uma melhora pra gente, né? Nesse meio tempo também eu conheci o Rafa, que é meu namorado. E aí o Rafa, ele já se apresentou falando assim, eu tenho TDAH. E na verdade ele está fazendo um processo diagnóstico agora e a gente não desconfia mais do TDAH. É que eu acho que o TDAH, ele passou a ser tão falado, assim... É só você ser um pouquinho mais agitado. TDAH. Exato, exatamente. O que tem um lado bom, né? Porque eu acho que fez com que as pessoas falassem sobre isso, se observassem e se questionassem e tudo mais, né? E aí... esses assuntos estavam rolando dentro da minha terapia, né? Então eu conhecendo o Rafael, as questões da Helena na escola. E aí, num determinado momento que a gente estava trabalhando essas questões, eu acho que a gente chegou no meu histórico escolar, assim, na terapia mesmo, né? E aí, eu nunca tinha comentado para minha psicóloga o quão caótico foi o meu período escolar, especialmente ensino fundamental, né? Não, ensino fundamental não, ensino médio. O fundamental também, porque foi mais da quinta série pra frente, assim. Da quinta série até o terceiro colegial foi bem conturbado, né? E a escola que eu estudava, ela tinha um sistema que eu acho que é um pouco diferente da maioria das escolas. Normalmente as escolas, elas têm recuperações bimestrais, né? E a minha não. A minha, ela tinha uma recuperação, era anual, que a gente chamava de quinta avaliação. E nessa quinta avaliação eu poderia ficar de todas as matérias. Se eu não conseguisse a nota necessária, eu poderia ficar até de todas as matérias. E aí, se eu não passasse em 3 matérias, daí sim eu ficaria de recuperação. Se eu não passasse em mais de 3, eu repetiria de ano, e então eu poderia ficar no máximo de 3 matérias de recuperação. E aí, na quinta série, foi a primeira vez que eu fiquei de quinta avaliação, foi em ciências, inclusive. E eu lembro que eu fiquei muito frustrada, muito, porque eu não esperava. E aí, desde então, foi degringolando, assim. A sexta, eu fiquei de, acho que 5. Aí, na 7ª série, eu quase recuperei. Aí, a 8ª série, eu já fiquei de todas. Primeiro colegial, eu quase repeti. Eu falei recuperei, mas era repetido. Então, o primeiro colegial, eu quase repeti. O segundo colegial, eu fiquei de todas. O terceiro foi, assim, eu lembro que eu não fiquei de todas, mas devo ter ficado da maioria, e era sempre na risca. E uma coisa que acontecia, e que eu lembro da minha avó, ela falava, como que você faz isso, não sei o quê? Porque aconteceu, eu peguei o padrão das provas.
E aí, eu chegava na recuperação, eu tirava 10. Só que o que acontece? Eu decorava todas as provas, então eu pegava todas as provas anuais, porque eu fiquei tanto de recuperação, que eu peguei o padrão das provas de recuperação, entendeu? Então, no momento que eu peguei o padrão das provas de recuperação, eu chegava na recuperação, eu decorava todas as provas do ano, eu chegava na recuperação e eu tirava 10. E ficava todo mundo inconformado, de tipo, como que você faz isso? Por que você não... As pessoas achavam que eu era folgada, tipo, você não quer estudar durante o ano, você vai e estuda no final do ano. Só que eu não falava isso pra ninguém, porque na minha cabeça era como se eu estivesse colando, sabe? Eu não tava aprendendo nada pra mim, de tipo, eu literalmente pegava e eu decorava absolutamente tudo. Então, imagina a prova de colegial, a escola que eu estudei, ela era muito voltada para vestibular, né? Então, eram aquelas provas que eram, tipo, 50 testes. E para não correr o risco de pegadinha, eu decorava todas as respostas. Tipo, eu decorava linha por linha. Aí eu fazia um sistema de decoração, assim. E aí eu chegava na hora da prova e eu tirava 10 e eu não falava isso pra ninguém porque eu tinha medo, tipo, das pessoas acharem que eu tava colando. Ou então eu tinha medo que daí os professores se ligassem disso e começassem a fazer perguntas diferentes durante as provas. Não vai dar mais certo. Não vai rolar. Não vai. Então eu ficava quietinha e foi assim que eu nunca repeti de ano, né? E aí quando eu falei isso na terapia, a minha psicóloga falou, não, tem caroço descer um gol. Alguma coisa existe por aí, né? Porque tipo... Fazia um esquema ali, né? Exatamente. E aí, quando ela falou isso, eu comecei, na verdade, um processo de muita autoobservação, assim, sabe? Tentando entender, porque eu até brincava, às vezes em relação ao TDAH, de tipo, eu tenho estereótipo, mas eu não tenho espectro, eu fazia assim. Porque quando eu pensava no TDAH, eu gosto muito da Ana Beatriz Barbosa, né, que é a psiquiatra, comprei o livro dela, e aí no livro dela ela tem, inclusive, como se fosse uma simulação de teste, fiz o teste. Falei, não, tipo, não tem nada a ver, TDAH. E aí eu ficava, mas não é possível que eu tenha só a parte engraçadinha do TDAH, entendeu? E aí, quando eu conheci o Rafa perguntou pra mim, por que você acha que você não tem TDAH? E eu falei, porque tem uma característica do TDAH que é muito predominante e que eu sou muito oposta a essa característica, porque eu sou muito do planejamento, né? Então, quando eu coloco um planejamento na minha cabeça, eu sigo aquele planejamento à risca. A escola que o diga. Nada daquele planejamento. Não, um parênteses, assim, né? Eu tava, essa semana, conversando com uma paciente minha, eu tava dando alguns exemplos pra ela, né? De rigidez cognitiva, inclusive. Eu falei assim, isso a Globo não mostra. Porque pra vocês terem uma ideia de como eu levo à risca, eu coloco na minha agenda que 3 vezes por semana eu saio pra correr. Só que é o seguinte, eu moro em Ubatuba. E Ubatuba chove. E Ubatuba, nesses últimos dias, foi caótico, entrou em estado de alerta. E aí, a hora que eu tinha acabado de me trocar pra correr, e lá é assim, às vezes tá sol, do nada... Exato. Aí eu tava sol, me arrumando pra correr, eu abri a porta, tava caindo o mundo, mas foi assim. E aí lá tudo alaga, né, porque o sistema, tipo, alaga facilmente. E eu assim, não, mas eu não vou deixar de correr. Depois eu saí pra correr. Eu levei 20 minutos para eu conseguir sair da rua da minha casa por conta do... Eu fico fazendo um parkour, assim, na rua da casa. Correndo. E aí eu corria na hora e eu pensava, será que eu tô fazendo uma loucura, assim? Não, tá tranquilo. Correndo. E aí, beleza, ainda voltei pra casa. Quando cheguei em casa, Ubatuba em alerta vermelho, tipo, uma tragédia acontecendo. Foram umas semanas muito complicadas. E aí, e eu voltei, eu falei, gente, e eu correndo na hora, as pessoas deviam olhar pra minha cara e falar, quem é que tá, sabe, correndo, e eu, enfim. Ela tá fugindo de alguém, não é você. Exatamente. E aí, bom, aí ficou durante um ano, assim, a gente ficou, eu fiquei me observando bastante, conheci o Rafa. Na época o Rafa, ele era nômade. E aí ele morava em Ubatuba, então ele ia me visitar em São Paulo, às vezes eu ia para Ubatuba também. E aí ele começou a falar, você percebe como você fica muito mais calma quando você está aqui em Ubatuba, tipo, em São Paulo eu fico muito mais agitada e tudo mais, então você percebe que você consegue parar e respirar. E meus pais já moravam em Ubatuba também, né? E aí a escola da Helena não estava indo bem, na verdade as coisas só foram piorando, né? E aí eu falei, então não tem mais nada que me prende aqui em São Paulo. E aí nesse momento eu fui para Ubatuba
E aí continuei assim, procurando me observar melhor, me entender melhor. E aí foi quando eu resolvi dar início ao processo de neuroavaliação. Nesse meio tempo, o Rafa, ele tá hoje, não hoje propriamente, né, mas atualmente ele está fazendo o processo diagnóstico dele, e a principal hipótese é que ele seja altas habilidades e autista, né? Então ele hiperfocou nisso mesmo. Vocês imaginam quando um casal hiperfocado. Que beleza! Uma belezinha. Então, assim, os nossos momentos era tipo assistir uma entrevista da Ana Beatriz Barbosa, sabe? E foi muito engraçado, porque nisso, assim, eu assisti as entrevistas e aí eu comecei a perceber que meu avô era autista. Eu nem passou pela minha cabeça, sabe? Porque o meu avô, ele tinha muitas manias. E isso tudo você já psicóloga? Já. Eu me formei em 2015. Ah, sim. Isso foi há 2 anos, exatamente. E aí a gente assistia alguns vídeos e aí eu olhava e falava, gente, igualzinho meu avô era assim, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer várias conexões, só que de mim mesmo não passava pela minha cabeça. Aí o Rafael começou a falar, eu acho que você é autista. Aí eu falava pra ele, não, você tá viajando. E detalhe, quando eu conheci ele, a primeira preocupação que eu tive com ele quando a gente ia viajar e passar uma semana juntos, só que eu ia estar trabalhando nessa uma semana, foi em relação à minha rotina. Foi a primeira coisa que eu falei pra ele, tipo, não estranha, eu sou muito apegada à minha rotina. Olha, eu gosto um pouco. É algo que eu gosto, não sei. Tipo, não mexe na minha rotina, sabe? Não me tira do prumo, porque isso era um problema no meu antigo casamento. Eu era muito criticada por causa disso. Então, porque você só quer saber de trabalho, porque você só quer saber de estudar, e eu sou realmente muito hiperfocada em psicologia, isso até é uma das perguntas, depois eu vou desenvolvendo aqui conforme a gente for conversando e tal. E aí, o Rafa que começou a falar, eu acho que você é autista. E aí eu comecei, não, falei, deixa eu logo fazer a neuroavaliação. Aí na primeira consulta, o neuropsicólogo, sabendo que eu era psicóloga, ele falou assim, olha, eu vou plantar uma pulguinha aqui atrás da sua orelha. Você nunca cogitou autismo? Eu falei, e foi muito engraçado, porque assim, quando a gente pensa em autismo, aí que eu quero dizer do estigma que a gente tem. A minha primeira pergunta foi, como que eu sou autista se eu sou psicóloga? Esse foi o meu primeiro questionamento. Isso porque muito. o que a gente vê é que não sabe fazer leitura social. Então, na hora que ele falou isso pra mim, eu falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo com os meus pacientes? Tipo, como que isso tá acontecendo, né? E aí foi um momento também que eu fui tentando e ao longo dos testes, aí eu fui conseguindo entender melhor o que era, como que funcionava. E aí também teve um teste específico, que era um teste que eu tinha que copiar um desenho, né? Então o neuropsicólogo, ele me apresentou um desenho e aí ele falou, leva o tempo que você precisar para você poder reproduzir esse desenho, que eram em formas geométricas, né? E eu fui indo de forma fragmentada. E aí eu fui indo, a minha linha de raciocínio foi sendo, tem uma linha aqui, dessa linha vem outra linha, dessa linha puxa uma linha aqui, mas lá. E aí quando eu acabei de desenhar, eu olhei e falei, nossa, mas isso daqui era só um retângulo dividido em 4 quadrados e um triângulo e algumas informações a mais ali no meio. E a parte 2 do teste seria agora reproduz de cabeça. E aí quando eu fui reproduzir de cabeça, eu mudei a forma de fazer. Aí quando eu mudei a forma, depois o neuropsicólogo perguntou por que você mudou. Aí naquela hora eu falei, Foi um momento que eu caí a ficha, eu falei, eu sou autista. E aí eu falei, porque eu não tinha percebido que isso daqui nada mais era do que um retângulo e um triângulo. Então eu fui indo de partezinha por partezinha até eu conseguir juntar todas as informações na minha cabeça e compor aquilo numa imagem só. E aí, é até por isso que eu trouxe isso. Mas o nome, quando chegou no diagnóstico para você, então já não foi tão impactante, porque já estava ali num processo de eu sei, mas... Isso, aí fez mais sentido, inclusive, do que em relação à possibilidade de TDAH, né? Porque o TDAH eu até via os traços ali semelhantes, mas eu ficava...
a parte da impulsividade, a parte da desorganização, que não generalistamente falando e tudo mais, mas que é muito característico do TDAH, nunca, muito pelo contrário, as pessoas sempre falaram, é muito disciplinada e tudo mais, tipo, muito focada, quando a gente trabalhava junto, né? Eu lembro muito das pessoas falando, às vezes a gente estava, por exemplo, em algum ambiente, e aí eu estava lá, sei lá, fazendo planilha, por exemplo, e a galera estava ali ao redor e eu entrava ali no hiperfoco e absolutamente... Tinha várias planilhas, né? Você fazia várias... Tô lembrando aqui. Sim. Que a gente entrava lá, tipo, um sisteminha e a gente... Mas, por exemplo, você criança, quais eram as suas maiores dificuldades? Até, assim, é engraçado isso, porque eu... Isso de uma forma geral, não só na escola, né? Na sua vida. Eu, enquanto criança, assim, eu não tenho memória de, tipo, dificuldades em si, sabe? Porque eu me mudei para São Paulo quando eu tinha 7 anos, na verdade. Então, a primeira infância, eu morei em Ubatuba e em Lorena. E aí, lógico, as memórias, elas são mais escassas, né? Mas, especialmente Lorena, a escola que eu estudava era uma escola de abordagem construtivista, ela era uma escola pequena, então não tinha muito aluno, sabe? E a visão era diferente também sobre o aluno, né? Isso, exato. Mas eu gostava muito. Eu lembro que, assim, eu adorava aquela escola, eu adorava aquela professora. Então ali não se manifestavam tantas dificuldades. Mas a minha mãe, ela chegou a se preocupar com o momento de eu aprender a ler, então eu fui uma das últimas que aprendeu a ler. Uma curiosidade também é que ela já chegou a me levar no pediatra para ver se eu precisaria usar botas. Não sei se vocês se lembram das botas corretivas, né, que hoje em dia já nem existe mais. Porque até hoje, inclusive, se vocês forem reparar, eu ando igual um pinguinzinho, assim, sabe? E aí quando ela me levou no pediatra, o pediatra falou que não, que na verdade era porque eu tinha perna grossa. E aí, na neuroavaliação, o neuropsicólogo, na entrevista com a família, explicou isso pra ela, né? Tem a ver com equilíbrio. Então, eu ando com o pé como se fosse um pinguinzinho, e aí ele explicou que as crianças autistas, elas normalmente sentam em W, porque você consegue ter um equilíbrio maior, né? E aí eu não sentava em W, mas até hoje eu ando com o pé. Então, houveram sinais, só que até mesmo os próprios profissionais da época diziam que não. Tipo, ele justificou com o fato de eu ter perna grossa. Sim, mas ó, isso que você está falando, por isso que é muito importante a gente sempre conversar sobre, né? E quando a gente fala de autismo, é a mesma coisa. As pessoas, e até os profissionais, colocam algumas características como uma regra que não pode ser mudada e que não tem diferente. Essa do W é uma coisa. A maioria, pelo menos dos meus pacientes nesse tempo todo de trabalho, sentam em W. Mas não é só isso. Né? Tem uns que não sentam em W. No seu caso, a questão de corpo era diferente, se expressava de uma outra forma. E isso é importante a gente falar, porque acaba ampliando também o olhar do profissional sobre aquele paciente. Né? Sim. Então, ele não senta em W, mas faz outra coisa. Né? A mesma coisa a questão das estereotipias. Não, mas ele não faz assim com a mão. Ele não faz assim com a mão, mas faz de outra forma. Então isso é importante, isso aí é um ponto bem bacana. Isso aqui foi estratégico, inclusive. Eu vou mostrar coisa pra vocês, mas vocês não Imaginei. E assim, ao longo da sua vida, de novo, essa parte eu acho que é legal a gente falar da vida adulta, mas é legal falar de como você adulta se enxergava como criança, né? Sim. E assim, ao longo da sua vida, você antes, criança, adolescente, já tinha ouvido falar de autismo? Então, a minha família, por parte do meu pai, eu não tenho muito contato com eles, né? Eu tenho um primo autista e eles são fundadores da AMA, da Associação dos Amigos Autistas. O meu tio-avô foi um dos fundadores, ele já é falecido. Então sim, eu já tinha escutado falar, mas o meu primo, se não me falha a memória, eu realmente não tenho muito contato com essa parte da família, né?
eu imagino que ele deva ser suporte 2, suporte 3. Então, a visão que eu tinha de contato, assim, era uma visão tanto distante e reforço que ainda estereotipada, né? Então, eu realmente, eu já tinha escutado falar, eu já tinha visto também outras crianças, mas nunca houve, assim, uma identificação, Isso, é isso que eu acho que seria interessante perguntar. Não tinha. E nem seus pais, e nem Não, porque então, eu acho que as pessoas, elas já imediatamente associam o autismo com a dificuldade de comunicação, entendeu? E como eu sempre tive uma boa capacidade de comunicação, tanto que quando eu recebi o diagnóstico, as pessoas me questionaram, você conversa bem? Isso quando a pessoa não fala, você fala! Isso quando autista, né? Exatamente. Inteligente. Exato. Então, Você fala, você fala. Desculpa o termo, mas é de cair o cu da bunda. É verdade. É verdade. Não, e já ouvi de médico, assim, eu encaminhei uma paciente minha pra neuroavaliação, e aí ela chegou na médica, a médica falou, Marina, você tá aqui falando comigo? Neurologista. Entendeu? Aí você fala, difícil. É isso. Mas uma coisa que é uma característica que daí eu fui entendendo que era curiosa durante a minha infância, e que eu acho que algumas coisas se explicam, assim, eu cresci majoritariamente em São Paulo, né, porque dos 7 aos 30 anos eu vivi aqui em São Paulo. Só que o lugar que eu vivi em São Paulo, ele era, não sei se vocês conhecem os prédios dos bancários, que fica ali na Zona Norte. Então, é um lugar que tinha muito aposentado. Hoje que a coisa está meio que se renovando, porque os aposentados estão indo embora. Sim. Por outros motivos. Então agora está vindo uma galera mais nova e tudo mais. Então o bairro que eu cresci, o prédio que eu cresci aqui em São Paulo, era um bairro de idosos. E eu acho que isso pra mim foi muito bom, assim, porque a minha mãe, ela brinca que quando a gente se mudou pra São Paulo, eu tinha 7 anos. E aí no meu aniversário de 8 anos eu falei, mãe, eu posso chamar minhas amigas pra na festa? As amigas. Aí minha mãe imaginou que eram as amigas da escola. Ela falou, pode filha, quem? Aí pra vocês verem o nome das amigas, era a Dona Agostina e a Dona Zica. As amigas aos 8 anos. 80 e 83 anos. E Ali, elas... Na mesma fase. E aí eu passava as minhas tardes todinhas com elas no prédio e tal. Eu tinha as amigas na escola, mas eu sempre fui aquela pessoa que fica com poucas pessoas, assim, sabe? Então, eventos com muitas crianças, mas isso me atraía muito. Eu acho que eu meio que me adaptei, de certa forma, nisso, assim, então eu não sentia tanto essa solidão, assim, e tudo mais. Eu percebia que as pessoas, às vezes, tinham mais, as outras crianças, né, mais desenvolturas, então algumas amigas mais extrovertidas, às vezes quando a gente ia em alguma festinha desde criança, adolescência, que, tipo, tem mais extrovertida mesmo, assim, tudo mais. Mas eu achava que, tipo, é o jeito dela, o meu jeito dele. Cada um, né, cada um tem a sua característica e tudo mais. Então eu acho que os sintomas, eles passaram, assim, bem camuflados, porque de certa forma eu acho que tinha um contexto ali também a meu favor, né? E aí a parte que começou a trazer maior prejuízo, eu entendo que foi na parte acadêmica mesmo. Daí foi perrengue, assim, pra mim. Eu lembro que... e aí eu tinha muito medo de repetir, e o medo de ficar pra trás. E todo começo de ano eu falava, não, esse ano eu vou conseguir, esse ano eu vou, esse ano eu vou. E aí eu começava o ano determinada, e às vezes eu até conseguia, assim, sabe, primeiro mês. Só que daí as matérias começavam a acumular, e aí, tipo, degringolava, assim. Era uma coisa que eu não conseguia acompanhar o que o professor estava dizendo, sabe? E você acha que, por exemplo, o ambiente da escola, os alunos falando isso, você acha que de alguma forma
te deixava um pouco de sobrecarga, de Total. sensorial? Hoje, né, você tem essa visão? Não, total. Inclusive, uma coisa muito curiosa, porque eu me formei, né, no colegial, e aí eu entrei na faculdade, e na faculdade eu ia muito bem. Tipo, já foi o oposto do que foi no colegial, né? E isso me chamava um pouco a atenção, mas não era algo que eu ficava problematizando, assim. Eu pensava que talvez a faculdade não fosse das melhores, e aí por isso estava fácil tirar nota, sabe? Hoje eu entendo também que, normalmente, a faculdade, diferente da escola, você não tem um monte de matéria ao mesmo tempo, com aquele acúmulo de informação e tudo mais. Então, normalmente, eram 3 dias da semana, com aula, por exemplo, psicanálise, segunda, quarta e sexta, e aí de terça e quinta intercalava ali umas 4 matérias diferentes, alguma coisa nesse sentido. Então dava para focar de forma mais compartimentada, né? Então na faculdade eu meio que pensava que essa diferença de performance era tanto pelo interesse quanto pela faculdade em si. Eu pensava, talvez eles não façam uma avaliação tão difícil, alguma coisa assim. E aí, quando eu saí da faculdade, eu tentei prestar concurso público. Eu coloquei na cabeça que eu queria passar no Banco do Brasil. E aí eu fui estudar para o Banco do Brasil. Isso foi em 2015. E aí eu fechei um cursinho e a orientação que os professores dão é: treinem, façam provas, mas não desvia do foco, porque senão vocês vão se perder na quantidade de matérias. Então eu me mantinha focada estudando as matérias para o Banco do Brasil e prestava provas que eu visse que fossem cair aquelas matérias. E o que começou a acontecer? Eu comecei a gabaritar as matérias. Eu não passava, óbvio, porque não eram provas de banco e tudo mais, então tinham outras matérias a mais. Só que eu comecei a gabaritar matérias que eu me matava para estudar na faculdade. Na faculdade não, no colégio, tipo português. Então a parte de português, de gramática, eu gabaritava tudo. Então eu começava, e eu fazia muita prova da VUNESP, inclusive eu peguei o padrão das provas da VUNESP. E aí eu começava por português, porque daí eu já garantia no português era metade, e eu saía com tudo gabaritado, e eu ficava tipo, mano, por que eu estudei anos numa escola e eu não fazendo um conseguia... esquema tático para eu conseguir. Exatamente. Eu não conseguia entender a análise sintática, sabe? E aqui essa professora, 6 meses de curso, conseguiu resumir em 1 mês tudo aquilo que eu não conseguia aprender e eu tô gabaritando na prova. E eu ficava assim, mano, o que tá acontecendo? E isso era uma coisa que eu achava estranha. E hoje eu consigo entender de novo que estava compartimentado no cursinho também. Era uma matéria por vez. Tinha um professor que ele era de, acho que matemática financeira. E ele pegou todo o histórico do mercado financeiro e toda a aula ele fazia uma linha do tempo do mercado financeiro e ele sempre retomava do começo. Então, se, sei lá, era 1, 2, 3, 4, 5... Ia mais voltar. Ele ia e voltava, então eu ficava repetindo. Então, na época, eu também decorei todo o mercado financeiro. E eu achava estranho, mas eu falava, tipo, mano, eu dava crédito pros professores nessa hora. E aí eu pensava, meu Deus, isso que é um professor bom, por que eu não tive esse professor? Na época da escola. Esse professor, olha... Professor, caramba, né? Só que hoje eu entendo que foi resultado disso, de tipo, ir aprendendo uma coisinha de cada vez. Então eu conseguia... E isso é muito legal, assim, né? Porque as pessoas... acho que teve até uma das perguntas que você me mandou, né? De tipo, o que mudou. Eu acho que o diagnóstico, ele me trouxe muito mais empoderamento para eu conseguir aprender a respeitar o meu tempo mesmo de aprendizagem e de desenvolvimento. Isso foi uma coisa que apareceu no processo de neuroavaliação, inclusive, né? Porque no processo de neuroavaliação, todos os testes eu comecei lento, inclusive esse teste que eu mencionei para vocês, do desenho, eu levei 90% a mais de tempo na execução dele do que a média da população geral. Só que quando eu pego o padrão, que daí foi outra coisa que apareceu no teste também, que eu tenho tipo, acima da curva na identificação de padrões, aí eu consigo deslanchar. Então, eu fui com o processo de neuroavaliação, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, me colocando em situações para eu conseguir percebendo
tá bom, na teoria, como que acontece na prática, sabe? Então, o que significa que no começo eu demoro 90% a mais do que a média populacional, por exemplo, e quando eu entendo, E aí eu comecei, por exemplo, a fazer aula de piano, isso tem sido muito bom também, porque o piano ajuda muito a dar uma acalmada, tipo, trazer assim pro eixo. Eu já tinha começado a fazer o polidense antes do diagnóstico, né? Que foi no ano que eu separei, e eu comecei fazendo aulas particulares lá em Mogi, com uma professora, que é a Mayra, e pelo menos até as pessoas que eu conheci, né, mas o mundo do poli é um mundo muito acolhedor, assim, justamente porque é um mundo muito diverso, né, e aí teve situações assim que foram muito legais, assim, de eu ir percebendo, porque quando eu me mudei para Ubatuba, lá em Ubatuba tem um estúdio de poli, e aí foi quando eu comecei a fazer aulas em grupo. Então no começo eu fazia aula particular, porque eu tinha vergonha, e a dança sempre foi algo que eu ficava imaginando na minha cabeça, eu sempre me imaginei dançando. Só que como eu tenho dificuldade de coordenação motora, eu não me colocava em aula de dança, porque normalmente você vai fazer aula de dança, e aí a galera tá lá, e aí você tipo, não consegue acompanhar, e o grupo e tudo mais. Por isso que eu fui primeiro pro particular, mas sem ter nenhuma expectativa de autismo, nada assim. E aí quando eu me mudei para Ubatuba, eu tava com a ideia do TDAH na cabeça, e aí nesse um ano que eu fiquei assim me observando, eu comecei a prestar atenção em como que eu me desenvolvia na aula com cada professora. E aí eu comecei a perceber que quando elas traziam para o concreto, eu entendia. E algumas coisas que eu achava muito bonitinha foram acontecendo. Então, por exemplo, teve um dia que eu estava com dificuldade de fazer um movimento, eu não estava assimilando, a professora desenhou no chão. Sem saber, tá? De tipo, qual a possibilidade de autismo. Até acho que é uma coisa importante para falar, porque isso é inclusão. Sim. As pessoas pensam que para ser inclusivo tem que ter diagnóstico e tudo mais. Ninguém lá sabia que eu estava passando por um processo diagnóstico, que tinha essa suspeita, ninguém. Não, elas simplesmente perceberam que, você não está entendendo essa fase. Vou buscar um recurso. Exatamente. Aí a professora foi e desenhou no show. O dia que ela desenhou no show, a minha boca tremeu. Assim, eu não vou chorar. E aí teve um dia que a professora desenhou no chão, aí teve um outro dia que era pra fazer um movimento com perna também, e que eu não tava, conseguindo, tava muito engraçado, inclusive, e aí eu olhava assim pra mim e falava, era a Raquel. Eu falava, Raquel, eu não tô conseguindo, a Raquel, e a Raquel, ela é TO também, né? E aí ela foi, pegou a minha perna e ela começou a desenhar. Ela já tem um olhar. Aí ela começou a desenhar o movimento com a minha perna. Daí ela falou, agora vai. Daí saiu, eu falei assim, gente, que mágica, né? E aí eu consegui fazer. Tem a Nath. A Nath, ela toca na gente. De tipo, a Nath, eu normalmente faço aula de alongamento com ela. Então, às vezes ela fala, tipo, se ela faz força, então eu vou fazer, você faz força nesse lugar. Aí ela vem e ela só faz assim. E aí, no que ela faz assim, tipo, gera consciência e aí eu consigo fazer. A Clara, uma vez, que é a outra professora, ela falou, você vai imaginar que tem uma estrelinha na sola do seu pé e você tem que estar sempre vendo a estrelinha. Então, elas foram trazendo recursos que trazia para o concreto, e eu levava isso na neuroavaliação também, de tipo, eu ia levando pro psicólogo que estava fazendo a neuroavaliação o que eu percebia que me ajudava durante as aulas e o que eu percebia que me trazia mais dificuldade durante as aulas. Aí ele também foi me mostrando, ele falou assim, quando elas fazem isso, elas trazem pro concreto. Então você consegue assimilar melhor quando elas trazem pro concreto. E hoje em dia, por exemplo, na sua vida, tal, dia a dia, o que você enxerga ainda de desafios? Quais são os desafios hoje na sua vida? Sim, eu posso primeiro, até para eu responder essa pergunta, fazer o que eu queria mostrar aqui, porque para vocês acho que pode ser óbvio, né, que vocês estão no mundo. Mas uma coisa que, tipo... Você quer que vire o ventinho pra cá? Você tá tossindo bastante? Não, tudo bem, não? Eu gosto de ventinho, tá tudo certo. Porque uma coisa que eu queria mostrar para as pessoas poderem entender melhor também, são alguns pontos, por exemplo, com relação
especialmente a rigidez cognitiva, né? Porque todo mundo fala, autista Sim. é rígido, autista é rotina, e aí quando sai, e aí tem crise, e aí não pode. E aí, isso às vezes ficava até... Porque, por exemplo, se você cancela alguma coisa comigo, não é qualquer situação que eu vou ficar desnorteada, entendeu? Então não é uma coisa assim de, nossa, você não pode. Qualquer coisa, né? Sabe? E aí eu acho que as pessoas, elas ficam com esse melindro, assim, isso também é uma outra coisa que eu queria trazer, assim, para compartilhar quando se fala do estigma do autista, porque as pessoas têm medo, sabe? E quando a gente tem medo de alguma coisa, qual que vai ser a nossa tendência? A nossa tendência vai querer ser se afastar, vai ser rejeitar, vai ser lutar contra aquilo. Então, enquanto eu estiver num lugar de medo, eu não vou ter nem mesmo curiosidade para eu poder entrar não tem no um enfrentamento mundo, da coisa, né? Exatamente, exatamente. Então, por que eu quis trazer essas massinhas aqui? Porque, vou pegar esse moldezinho ali que tá a câmera, né? Dá pra ver, né, Lu? Dá, tá. Eu queria primeiro ilustrar como funciona o nosso processo de aprendizagem. Porque o que acontece? Imagina que o bebezinho, quando ele nasce, ele vem para o mundo e ele não sabe o que são essas coisas todas, essas informações todas que a gente tem aqui no mundo, né? Então, por exemplo, quando ele olha para o rostinho da mãe e ele fica observando a mãe, ele não está vendo, ele não está processando um rosto. Ele está processando um olho, outro olho, um nariz, uma orelha, outra orelha e a boca. E aí ele vai aprendendo a atribuir significado a partir disso. Então, quando o bebezinho ele vem para o mundo, ele tem um cérebrozinho muito sensível, porque todas as informações que tem aqui no mundo, ele ainda não conhece. E conforme a gente vai conseguindo atribuir significado para essas situações, a gente, e aí a parte que eu quero agora mostrar para vocês, a gente vai gerando uma economia de energia mental também, sabe? Então, o tempo que eu levo, vou dar um exemplo, quando a gente pensa na propaganda do McDonald's, né, Big Mac, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pizza, olha o tempo que eu levo para falar Big Mac. Então o meu cérebro, ele aprende, estou dando esse exemplo só para conseguir visualizar a economia, né? Ele aprende que todas essas informações aqui, elas significam Big Mac. Da mesma forma, quando a gente aprende a dirigir. E o exemplo do dirigir, eu acho que é bem legal, porque muitas pessoas sabem dirigir e já passaram por esse processo de aprendizagem. Então, quando você está aprendendo a dirigir, você está ali cheio de informações. Você tem que lidar com todas aquelas informações e o seu corpo, ele ainda não aprendeu aquilo, né? Então você fica, eu tenho que pisar no acelerador, mas qual que é o acelerador, freio, embreagem, porque a primeira, segunda, terceira, quarta, marcha, ré, e aí ainda tem que ter noção de espaço e fazer tudo isso ao mesmo tempo que eu estou prestando atenção aqui no que está ao meu redor. E aí, conforme eu vou repetindo, eu vou atribuindo significado àquilo, tem um evento que se chama poda neural. Que o que acontece com a poda neural? Ela compactua todas essas informações que antes eram informações soltas numa informação só, que agora eu vou chamar de dirigir. E aí o meu cérebro, ele já não gasta mais aquela mesma energia mental para fazer a mesma atividade que antes ele fazia. Tanto que no começo, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente não consegue ouvir uma música, a gente não consegue falar com a pessoa que está ali do nosso lado. Só que no momento que o meu corpo, a minha cabeça, ela assimila tudo aquilo, isso fica totalmente automatizado. Eu continuo prestando atenção nas mesmas coisas, com a mesma qualidade, só que me sobra energia agora para direcionar a minha atenção para outras coisas, né? Então é esse processo de aprendizagem que na pessoa autista acontece de uma forma diferente, que é o que eu queria ilustrar aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui eu tenho um molde de um peixinho, certo? Então eu vou pegar esse molde desse peixinho e vou fazer um outro molde de peixinho, para conseguir visualizar. Imagina que eu preciso encaixar esse peixinho aqui na forminha. E quando eu junto a massinha nessa forma e eu encaixo aqui, tá fácil, né? Ele já tá aqui na forminha, certo? Só que no cérebro autista, esse processo de aprendizagem, ele acontece de uma forma diferente. É como se essa forminha,
ela ficasse cortadinha em pedaços. Então, será que eu tenho alguma coisa aqui pra poder cortar? É como se antes de... Bem atrás. Acho que já dei um jeitinho aqui só. Não tem reguinha, Sim. Não, tudo bem. É como se antes de eu encaixar o peixinho aqui, eu preciso conseguir juntar o peixinho. E isso aqui vai levar mais tempo. Faz sentido isso que eu quero dizer aqui pra vocês? Então, não é uma incapacidade, é uma deficiência. Então, eu consigo encaixar o peixinho na forma, ele vai ser encaixado. Só que o tempo e a forma que eu vou levar para conseguir fazer isso daqui é diferente de uma pessoa que ela já consegue processar as informações todas de uma vez só e o peixinho ele tá inteiro, entendeu? Então, quando vocês me perguntam hoje de qual que é a maior dificuldade, é porque daí, consequentemente, cada coisa que eu vou fazer, eu tenho que parar para eu conseguir juntar. E aí, em um mundo que as coisas elas estão sempre acontecendo para ontem, que é tudo muito rápido e tudo mais, às vezes a sensação que dá é que, tipo, você tá, sabe? Você tá se virando em 1000 pratos, né? E lógico que eu entendo que essa é uma sensação que muitas pessoas podem se identificar, porque as pessoas elas realmente estão sobrecarregadas, né? Só que aí, o que difere? Agora vem a minha parte que eu quero. Eu pedi pra Nath trazer, eu não sei se vai dar certo, 2 filtros diferentes, tá? E uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês com esses 2 filtros. Vocês conseguem segurar assim pra mim? Eu não sei se vai dar certo isso daí, mas segura assim. Isso. Se eu pegar todas essas massinhas, opa, quase que cai, e eu colocar no filtro de papel, eu não sei se vai dar o peso suficiente. Mas o filtro de papel não vai dar o peso. Ele cabe menos informações do que em relação ao filtro de pano. Então, não vai dar o peso que eu queria para conseguir ilustrar, mas vocês conseguem visualizar que um filtro de papel é diferente de um filtro de pano, acredito eu. Por favor. Por favor. Sim. Então, o que acontece? O tanto de informação que vai caber nesse filtro de papel antes dele se romper, tá vendo que ele já tá aqui assim, é diferente da quantidade de informações que vai caber no filtro de pano antes dele se romper. Então, Ficou pesadinho, mas não se rompeu. Exatamente. Então, o que acontece? O cérebro autista, ele é um cérebro que ele tem o sistema nervoso mais sensível. Os dois vão ter os seus respectivos pontos de rompimento. É que esse daqui, ele é um pouquinho mais fino. Então, o ponto de rompimento dele vai ser antes. E, ainda assim, a forma que cada um vai filtrar as informações, porque esse daqui sobrecarregado, ele tá com os peixinhos inteiros. Esse daqui tá com os peixinhos cortadinhos. Então, ainda assim, é diferente, mesmo no ponto da sobrecarga, ainda assim é diferente, porque a forma que o processamento, a forma que a filtragem vai acontecer em cada cérebro, ela é diferente. E isso é um ponto que eu acho que é o meu maior objetivo hoje, que eu gostaria, assim. E isso, né, Bárbara, porque foi tão bem ilustrado que eu não posso esquecer de uma outra coisa que eu preciso pontuar também. Mas isso que você está falando, isso vale, essa fragmentação, ela vale para tudo, né? Inclusive, que seria uma das perguntas, para as questões das emoções, né? Elas também não vêm assim inteiras, né? É um processo de compreensão daquilo, né? Sim. E isso é muito importante. Foi muito legal. Essa ilustração foi perfeita. E como eu tenho um contato muito grande com as escolas, vou começar a utilizar isso, vou roubar a ideia. Por quê? Porque isso é importante, principalmente para as escolas compreenderem que o processo de assimilação dos conteúdos, eles são sim diferentes para todas as crianças, né? Típicas e atípicas. Porém, para as crianças atípicas e autistas, esse processo é
muito diferente. Não é que a criança não vai conseguir alcançar, Sim. mas é que esse processo é diferente, ele vai por outros caminhos, né? E às vezes as escolas têm dificuldade de ter essa compreensão, né? Do que é, mas o fulano ele não vai, faz uma semana que a gente está vendo sobre não sei o que, o macaco, e ele não está conseguindo. Calma, não é que ele não vai, né? É o processo dele de compreensão. Sim. Dessa fragmentação até que ele consegue fazer essa junção e fazer com que esse peixe fique inteiro, é mais lento, né? Existe aí um processo. E aí, paralelo a isso, tem muito da nossa fala em relação a isso, né? O fulano não consegue fazer, ele não vai conseguir aprender, não, já faz muito tempo. E aí faz com que a gente tenha essa autorreflexão. Calma aí, né? Existe ali um processo diferente do outro, né? Então isso é muito importante. Sim. Foi muito bacana, eu gostei muito. E fora que se o ambiente está com essa pressão, vai ser muito mais difícil ainda da criança conseguir estabelecer a aprendizagem, né? Porque ela vai responder também a essa pressão. E também esse é um ponto muito importante, porque você falou das emoções e tudo mais. A gente precisa entender que comportamento é comunicação, e ponto, né? Então, a linha de raciocínio, sempre, independente do diagnóstico, é o que esse comportamento está comunicando. Porque aí as pessoas, elas colocam na cabeça que, por exemplo, é porque autista é agressivo, entendeu? Porque ele é assim porque ele é autista. Mas essa agressividade, ela também está vindo de um lugar. Tem um livro, que agora eu esqueci o nome do livro, mas a autora, ela vai compartilhando os casos dela, né? E aí ela fala de um caso de um menino que ele teve uma crise porque foi viajar com a família e quando chegou na praia, ele estava sem o óculos de natação dele. E aí ele falava pro pai que ele queria voltar e ele brigava porque ele queria voltar e tudo mais. Só que era uma viagem de 3 horas e o pai tava falando, não dá pra gente voltar, né? E aí no caso o pai pergunta, por que é importante pra você esse óculos, né? E aí eu tenho até um outro exemplo que é de uma paciente minha que é muito legal também para vocês conseguirem visualizar e também para a gente começar a perceber o quanto que os rótulos vão atravessando a forma que a gente enxerga, isso não só em relação ao autismo, mas para tudo e para todos, né? E aí, no caso desse menino, ele falava que a água do mar queima muito os olhos dele e que para ele era importante ir no mar porque ele gosta de brincar no mar com o pai. E aí o pai ofereceu uma segunda alternativa para ele, e aí ele topou e ok. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque todo mundo aqui já pode ter tido a sensação, por exemplo, principalmente quando criança, de passar um dia inteiro na piscina, nadando, mergulhando na praia, e chegar no final do dia, tá com os olhos vermelhos, tá com os olhos ardendo. Porque se você ficar o dia inteiro exposto ao sol, exposto ao cloro, exposto ao sal da água do mar e tudo mais, o seu olho ele vai reagir a isso. Só que numa pessoa que ela tem hipersensibilidade, aquilo o que para você é algo suportável, é para aquela criança igual a sensação de eu estar pingando pimenta no olho. Se eu pingar pimenta no meu olho não vai ficar ardidinho assim, de tipo, nossa, vou pingar um colírio. Eu vou gritar de desespero. Então, a reação comportamental, ela está sendo diretamente proporcional àquilo que aquela criança, que aquela pessoa, que aquele indivíduo está sentindo. E se a gente começa a simplesmente falar, não, você não pode... Lógico que a gente entende que comportamentos agressivos, mas a partir do momento que eu entendo da onde que é a fonte daquele comportamento, consequentemente, eu também consigo trabalhar melhor na agressividade daquela criança, entende? E é isso que as pessoas, às vezes, elas se permitem, elas querem tudo ali no lugarzinho, controladinho, daquele jeitinho, e quando sair daquilo, elas acabam se incomodando. Eu procuro estar com pessoas que eu percebo que tem essa comunicação aberta, porque quando eu percebo que é aquela pessoa que ela já fica, eu vou usar o termo coach, sabe? Que aquela pessoa que parece que aprendeu, leu o livro de comunicação não violenta e fala de forma robotizada, por exemplo, sabe?
essa pessoa ela já me gera uma certa insegurança, porque eu sinto, tipo, eu não sinto verdade. Então eu prefiro estar com pessoas que gostem de falar sobre si, que gostem de saber sobre o outro, inclusive, porque eu entendo que eu vou conseguir me sentir mais segura nessa relação, e essa relação ela vai ser menos desgastante, porque eu sei que o processo de observação, isso é uma coisa que eu já aprendi a aceitar. Eu vou chegar num ambiente, eu vou ficar estudando aquele ambiente, eu vou ficar observando aquele ambiente, e se aquele ambiente for um ambiente carregado de contradições, isso vai ser muito desgastante. Então, eu entendo que hoje eu aprendi a diferenciar um pouco os ambientes para que eu possa priorizar mais os ambientes que não sejam tão carregados de contradições. Um outro exemplo, eu estava com uma paciente que ela estava falando exatamente, eu sou rígida, e aí quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém me tira da cabeça. Então, se você chegar para mim e falar que você gosta de banana, e você deixar de gostar de banana, isso vai me desorientar grandão, né? Ela estava falando das relações pessoais, então ela estava dizendo, tipo, eu não gosto que as pessoas mudem. Então, se você falou pra mim que você gosta disso, e aí daqui a pouco você não tá mais gostando daquilo, eu vou ficar irritada. Só que se eu for olhar o histórico dessa paciente, ela tem um histórico de abandono. Então, a rigidez cognitiva dela acontece, ela se manifesta mais nas relações. Então, o fato de, se você está falando de que gosta de banana, você não pode comer banana, é porque eu quero te agradar. E se eu não sei daquilo que você gosta, como que eu vou te agradar? Entendeu? Então, eu não vou desfazer a rigidez cognitiva, mas até mesmo explicar, porque as pessoas mudam. Hoje eu posso comer banana, amanhã eu posso não comer banana, e eu tenho o direito de fazer isso. Mas a partir do momento que eu entendo o porquê que isso me traz uma instabilidade, eu consigo também trabalhar essa comunicação e falar, ó, tá bom, você antes gostava de banana e agora não gosta mais, você é uma pessoa importante pra mim, como que eu posso te agradar? Tem uma paciente que quando a mãe ia sempre pelo mesmo caminho, um dia a rua em reforma e a mãe teve que mudar o caminho. Nossa, ela teve uma crise absurda dentro do carro, teve que voltar para casa, nem para a escola foi. É uma rigidez que atrapalha a vida da pessoa. Isso a gente também tem que contar muito, né? Até que ponto essa rigidez atrapalha? No caso dela, atrapalhava muito, porque ela entrou numa crise muito forte. Então, o nosso trabalho em relação a ela era de flexibilizar para que ela, continuasse indo pelo caminho dela, mas que se um dia, né, fosse por outro, não teria problema. Então a gente flexibiliza, mas aquela rigidez vai continuar ali, né? E esse olhar nosso em relação a isso, que é nosso, que eu digo, né, dos terapeutas, é muito importante, né? Porque senão faz como você mesmo falou. Fica aquela coisa de, não, tem que... Você vai, vamos colocar numa situação de confronto, e isso para uma pessoa talvez típica funcione muito bem. Agora, um autista, dependendo de como esse autista se apresenta, isso pode ser para ele devastador, né? Então isso é muito importante a gente falar. Ai meu Deus do céu, ficaríamos aqui com Bárbara muito tempo, gente, mas infelizmente temos que terminar. Sim, foi obrigada pelo convite, gente. Obrigada. Nossa, a gente agradece muito. Como vocês ouviram, a Bárbara veio de Ubatuba. Olha que coisa chique. Logo ali. Bárbara veio de Ubatuba e foi assim. Aliás, a gente podia ter ido fazer a live lá. Hoje na praia, de preferência. Estão convidados. E muito obrigado. Foi muito bom te receber. Os exemplos que você deu foi muito bom. Nas minhas palestras eu vou roubar o seu exemplo e vou fazer. Eu acho que foi muito bom, né? Muito bom. A experiência e mescla, né, o seu conhecimento enquanto profissional, pessoas. Sim. Eu fui só lembrando, né? Foi muito bom. Tem tanto assunto que daria pra a gente trazer a Bárbara de novo. Episódio 2, parte 2. Daria. E é isso, gente. Estamos aí retornando com o nosso podcast. Continue nos acompanhando. Por favor, vamos aí ter mais convidados, se Deus quiser. E é isso. Show. Até a próxima. Obrigada. Gente. Obrigada.